texto, eu vou ler somente o verso 6, que diz: E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo nas duas mãos, e foram ambos juntos. Meus amados, nós não podemos pregar uma palavra por se achar uma mensagem bonita. Nós precisamos pregar uma mensagem que dê resultado, que atinja o coração e a necessidade da igreja do presente momento. E essa mensagem, ela tem por finalidade de exaltar a importância da figura da referência. Esta mensagem tem por finalidade de exaltar a figura da referência. E por outro lado, a grande responsabilidade dos obreiros mais experientes de serem esta referência hoje para a igreja e para os futuros obreiros, os obreiros do dia de amanhã. Ser essa referência. Pois a igreja sofre com os obreiros de pouca experiência, obreiros imaturos, infanto, pérvulo, perdiz, ingênuo. A igreja sofre com isso, irmãos. Pregadores sem compromissos e sem experiências com Deus. Pastores que assumem uma tribuna ou uma igreja sem devidas experiências com Deus. O povo sofre. O povo sofre. Zygmunt Baldwin é um sociólogo polonês, nascido no 19 de novembro de 1925. Ele escreve um livro chamado Modernidade Líquida, no ano 2000. Baldwin afirma que vivemos uma sociedade líquida que produz grande dificuldade de relacionamento entre os parceiros, familiares e as pessoas em gerais. Ele destaca a figura do homem sem vínculo, principal características das pessoas da nossa época. Na modernidade líquida, as pessoas se sentem desligadas uma das outras. Assim, se desejam conectar-se, contudo, a conexão não tem uma garantia de permanência e pode se mudar e se desfazer a qualquer momento e por várias vezes. O sintoma do mundo pós-moderno são a perda da figura da referência e a independência do ser humano. Esse mundo pós-moderno que nós estamos vivendo, ela está produzindo para nós sintomas. Hoje, ninguém manda mais na minha vida, somos nós independentes. Nós perdemos a figura da referência. Nós não temos mais uma família referencial, nós já não temos mais uma pessoa que seja uma referência para a nossa vida. Antigamente, irmãos, quem consultava psicólogo estava doido da cabeça, na época do pastor Celso, né? Mas hoje é moda, irmãos, moda. Estou indo no psicólogo, estou indo fazer uma sessão no psicólogo, pensando que a depressão, ela é também um sintoma do mundo pós-moderno, porque antes não se ouvia falar muito de pessoas depressivas, e agora a situação, ela se estende para dentro da igreja, obreiros depressivos com depressão, pastores com depressão, líderes de igreja com depressão. Antigamente não havia nada disso, irmãos. No tempo dos discípulos não havia nada disso, mas hoje, devido ao sintoma do mundo pós-moderno, ela tem produzido, infelizmente, essa classe de pessoas com problemas e dificuldades. Baseado um pouquinho nessa introdução da perda da referência, eu quero falar para vocês da importância da referência na nossa vida.
E eu trago para vocês a história de Abraão e de Isaac. E vou dar um tema para esta palestra, e o tema é este, irmãos. Parece um tema pentecostal, mas não é. Eu não estudo para vocês. O tema é carregadores de fogos e carregador de lenha. Tá bom? Você pode repetir para o seu vizinho, para não gravar? Carregador de fogo e carregador de lenha. Esse é o tema que nós vamos estar abordando. Por que esse tema? Porque a Bíblia diz para nós que no capítulo 22, Deus ele pede para Abraão que sacrifique o seu filho, o teu único filho, o filho em que você ama, sacrifique-o para mim na região de Moriá. E a Bíblia diz para nós que Abraão, ele pega 2 moços, pega a jumenta e vai a uma caminhada de 3 dias, e lá na região de Moriá, ele aviste um monte. Agora, por interessante, Abraão, ele pega a lenha que estava na jumenta e coloca sobre os ombros do seu filho Isaque. E ele pega consigo o cutelo e o fogo. Aí vem a pergunta: se aquela jumenta que estava carregando aquele peso daquela lenha, até aquele momento, 3 dias carregando, por que Abraão não permitiu que a jumenta carregasse até o local da oferta, até o local do altar? Por que Abraão, ele colocou a lenha sobre os ombros de Isaque? Amado, Abraão, ele fez isso por motivos, porque tem motivos. Por quê? Porque Isaque, ele seria o sucessor de Abraão. Abraão já era um homem experiente. Abraão já havia levantado muitos altares, e agora ele teria que ensinar o seu filho a levantar altar. E para isso, Abraão, ele pega o fardo que estava no jumento, a lenha que estava no jumento, e coloca sobre os ombros do teu filho. Porque agora Abraão estava preparando o teu filho para suceder o seu ministério, para dar continuidade na chamada que Deus teve na vida de Abraão, seu pai. Então, a experiência, ela deve ser passada. E agora, a primeira lição que eu recebo ao carregar a lenha, irmãos, é isso: Abraão tomou a lenha do holocausto e pôs sobre o teu filho, porque era a responsabilidade do trabalho. Ele tinha que trabalhar. Carregar a lenha era um trabalho árduo, um trabalho pesado, mas tinha que trabalhar. Amado, não existe aposentadoria de ministério. Não existe, queridos irmãos, as férias espirituais. Não existem férias ministeriais. Não. Uma pessoa, ele falou: pastor, nós vamos tirar férias. Muito bem, irmão, Deus seja louvado. E chega no mês de agosto, a pessoa sai de férias mesmo. E não é pecado não, irmãos. Não é pecado não. Vai tirar férias. Nós tivemos um congresso de missões, e depois do congresso de missões, as pessoas viajaram, fizeram um trabalho, glória a Deus. Mas só na igreja, irmãos, olha, tira férias, mas não de Jesus. Não tira férias de Jesus. Mas, amado, voltando, o trabalho é necessário na vida do obreiro. Salmo 128 diz assim: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Agora, o problema da situação é o que está em Provérbios capítulo 14, versículo 23, que diz: em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavra leva à pobreza. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavra leva à pobreza. Há pessoas, amados, que quando passa o ano de um ano para outro, ele faz promessa para Deus: não, esse ano eu vou trabalhar para Deus, esse ano eu vou ganhar almas para Jesus,
este ano eu vou me deixar ser gasto por Deus só em palavras, só no reino da palavra. Não trabalha, não está disposto a trabalhar. E olha, e por não trabalhar, obviamente ele não pode adquirir experiências do trabalho, porque o fato de Isaac trabalhar carregando lenha, Abraão estava lhe permitindo a ter experiências com Deus, experiências com o Senhor. Esse ministério, ele não separa um diácono porque ele é um bom crente, ele separa um diácono porque ele já está exercendo a função do diácono antes de ser separado com o diácono, através do quê? Do trabalho, irmãos, do trabalho. Querido, João capítulo 5, versículo 17, diz assim que Jesus respondeu: o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Até Jesus trabalhou. Ele disse que seu Pai também trabalha, e ele até agora trabalha também. E nós, como os obreiros de Deus, qual é o trabalho que nós estamos fazendo para o Senhor? Qual é a função que estou exercendo dentro da igreja? E se eu estou fazendo jus ao chamado que Deus deu para a minha vida? Eu não quero acreditar que você é diácono, irmãos, até a bênção apostólica, irmãos. Eu já chamei a atenção dessa igreja, e deu a bênção apostólica, irmão. O diácono deixa de ser diácono, o presbítero deixa de ser presbítero, e as crianças correm, brincam e faz bagunça, e todo mundo ali batendo aquele maior papo, irmãos. Quando eu saio do púlpito, irmãos, eu não deixo de ser pastor. Quando eu estou em casa, eu não deixo de ser pastor. Quando eu estou auxiliando alguém fora da igreja, eu não deixo de ser pastor, porque a chamada é com a minha vida, e não é porque eu estou dentro da igreja, é porque eu sou a igreja do Senhor, e aonde eu estiver, eu tenho que fazer jus à chamada que Deus me deu. Por onde? Pelo trabalho, irmãos, pela função que Deus delegou-nos a fazer. Que negócio é esse, querido? Fala: não, irmão, eu não quero trabalhar, não. Mas não tem problema. Se não queres trabalhar, também não conte com a obra, não conte com a chamada de Deus na tua vida. Querido, Abraão, ele era um homem experiente. Abraão carregou muita lenha já, porque a Bíblia diz para mim que toda vez que Deus falava com ele, que Deus marcava a vida dele, Abraão levantava um altar. Carregar lenha e trabalhar era algo que Abraão sempre fez para Deus, e agora ele tinha que passar essa referência do trabalho para o teu filho Isaac. E ele pegou a lenha que estava na jumenta e colocou sobre os ombros de Isaac, o teu filho. Para quê? Para trabalhar, e através do trabalho adquirir para si experiências. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 10 diz: e também este seja primeiro provado, depois sirva, se for irrepreensível. Olha, o trabalho gera experiência, e Timóteo capítulo 3, versículo 10, ele fala um pouco disso. Este primeiro seja aprovado. A palavra aprovado está falando da autenticidade da testemunha dele, para depois que for aprovado, servir. Ninguém pode servir sem primeiro ser aprovado. Ninguém pode servir se primeiro não for provado. Provado como? Olha, amado, a aprovação aqui, eu já vi esse testemunho, e uma vez eu falei aqui, até um obreiro que hoje não está mais no nosso meio, falou: poxa vida, pastor, pensei que esse texto de provar o obreiro era tipo humilhar ele, para ver se ele fica na posição dele, né?
E se nós humilhar ele, está provando ele. Não, senhor. Nós não podemos humilhar ninguém, irmãos. Mas o provar aqui a pessoa é dar funções para ele, dar responsabilidade para ele, dar trabalho para ele, para ver se ele vai fazer jus ao trabalho que foi delegado para ele. Por quê? Porque se ele for fiel no pouco, no muito Deus coloca. Agora, se for infiel no pouco, tá? Quanto mais será fiel no muito. Então a pessoa, ele tem que ser provado no trabalho. Peça para ele fazer uma coisa na igreja. Se ele fizer além do que você pediu para ele fazer, obviamente Deus tem chamado nessa vida. Mas se a pessoa fizer só o que você pediu para ele fazer, cuidado, irmãos, cuidado, porque o servo, se nós fizermos somente o que manda para nós fazermos, nós somos servos inúteis. Nós temos que ver a ordem que nós recebemos e fazer o melhor e fazer mais do que pedir para nós fazermos. Então, isso, ela vai fazer com que nós trabalhemos e através do trabalho nós temos experiência. E se nós temos experiências, nós com certeza seremos aprovados. E quando nós somos aprovados, nós temos todas as identidades para poder servir no nome de Jesus. Aleluia. Servir. Qual é a experiência que você tem com Deus? Qual é a experiência que você tem com Deus? Se alguém chegasse para você e perguntasse: qual é a tua experiência com Deus? Qual seria a sua história? Você contaria a experiência ou testemunho de um missionário ou de uma irmã lá no Brasil? Amados, pela falta de trabalhadores, a igreja tem perdido as experiências com Deus. Hoje, a pessoa já não está mais disposta a se doar na obra de Deus. Uma viagem, ele quer saber o quanto vai receber, e se a igreja vai lhe ajudar, não está mais disposto a fazer a obra do seu coração, que no princípio, esse ministério, ela se ergueu através de voluntariedade, pessoa desprendida com as coisas deste mundo, desprendido pelos valores deste mundo. Olha, uma japonesa estava cortando cabelo e perguntou: mas o seu trabalho? Eu sou pastor. Mas pastor, você viaja assim? Viaja assim. Então dá para você passear muito, né? Quem dera passear. Porque quando eu viajo, eu não estou só. Aliás, eu estou só, mas estou com um obreiro, não estou com a minha família. E como eu vou viajar sem família? E como eu vou passear sem família? Como é que eu vou passear com o obreiro do meu lado? Aí eu falei: se quando abre um espaço de horário, aí nós vamos no lugar, para comer uma coisa diferente, uma coisa assim. Mas passear, irmãos, desfrutar. Eu só fui uma vez com a minha família no Brasil, uma só vez. Não estou reclamando por isso não, irmão, porque o dia que eu fui tirar férias no Brasil, ficar 40 dias no Brasil, eu fiquei desesperado. Eu tenho que voltar, meu Deus do céu, eu não quero mais ficar aqui no Brasil não. A minha família ficava apavorada, eu quero voltar. Por quê? Porque o verdadeiro missionário, Deus coloca amor no seu coração. Aleluia. Dessa nação, viu? Se você falar mal do japonês, se você falar mal do japonês, obviamente você não é um missionário de Deus qualificado para estar aqui. Mas se você é um homem qualificado, aconteça o que acontecer, você nunca vai amaldiçoar a nação japonesa. Aleluia. Experiência no trabalho precisa ser provado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que você faz no trabalho, você terá a sua recompensa.
Tudo que você fizer no trabalho, você terá as suas devidas experiências. E experiências, irmão, são marcas que nos remete mais para frente. Pode dizer amém? Amém. Muito bem. Na primeira lição, nós aprendemos que o trabalhar é importante, porque o trabalho vai gerar para nós as experiências necessárias para a obra do Senhor. E Abraão, ele estava sendo exatamente essa figura da referência. Meu filho, eu carreguei a lenha, agora tu carrega a lenha. Compete você carregar a lenha, meu filho. E a segunda lição que eu aprendo ao carregar a lenha, tá? A lenha era um peso, era uma tarefa que não era fácil, era um trabalho que até então era feito por um quadrúpede, uma jumenta. E agora o seu pai, Abraão, um homem carregador de fogo, pegou aquela lenha e colocou sobre os ombros do teu filho Isaque. A tarefa era difícil e era pesada. E o que eu aprendo nessa lição é que nada vem de graça. Tudo tem um preço. Nada vem de mão beijada para você. Para tudo tem um preço. Eu lembro quando a escola teológica se iniciou, e nós não tínhamos muitos formados aqui na área teológica, e fizemos aqui um trabalho, e graças a Deus estamos pessoas formadas, o pastor Devaldo está formado. Nós queremos formar outros obreiros, não somente na área do bacharel, mas também no doutorado. Mas você olhando para esses homens de Deus e desejar pregar como o pastor Devaldo prega, desejar ministrar como o pastor Cunha prega, desejar ser usado com os dons espirituais como o pastor José Costa é usado. Amado, nós temos que olhar para esses homens e copiar o que eles fizeram para chegar até aí. Olhar para mim e dizer: poxa vida, o pastor Haroldo está aí 25 anos na igreja, e aí Deus te abençoou na vida dele, poxa, que maravilha. Amado, eu paguei um preço. Se eu estou aqui hoje, não foi de graça, eu preciso pagar um preço. Entenda, queridos irmãos, para tudo tem um preço. Se você não pagar o preço da oração, você nunca vai chegar a ser um obreiro completo. Se você não pagar o preço da leitura da palavra de Deus, você nunca vai atingir a essência do teu ministério. Se você não se preparar numa escola teológica, você nunca vai alcançar a genuína palavra de Deus para ensinar com autoridade a igreja do Senhor Jesus. Pague o preço. Aleluia. Tem que pagar o preço. Nada vem de graça. É Jesus. Aleluia. Eu quero perguntar para você: você já leu toda a Bíblia? Você lê livros? Se você não lê a Bíblia, se você não tem costume da leitura, se você não se informa através das notícias, eu pergunto para você: aonde você quer chegar assim? O que você quer ser para Deus assim? Será que o pastor tem que ter misericórdia de você e avisar você que você vai pregar com uma semana de antecedência? Não, queridos irmãos, não. Nós temos que pagar o preço como os homens de Deus pagaram o preço. Nós temos que pagar o preço como as pessoas bem-sucedidas pagaram o teu preço. Meus amados, se nós olharmos no Hebreus capítulo 11, que é a galeria da fé, você vai ver que aqueles homens pagaram o preço para chegar à terra. E aliás, até Jesus pagou o preço da cruz, para ser exaltado no seio da igreja. Aleluia. Até Jesus pagou o preço. Agora, quem és tu? Quem
sou eu para pegar e dizer: Deus tem uma chamada na minha vida, Deus tem um ministério na minha vida, e eu simplesmente cruzar os braços e esperar acontecer esse dia maravilhoso? Não acontecerá. Jesus. Não vai acontecer. Não é esperar acontecer, mas é fazer acontecer. Aleluia. É você se lançar nas mãos daquele que lhe chamou. Oh, glória Aleluia. a Deus. É você se disponibilizar ao trabalho para adquirir experiência e saber que nada vem de graça. Tudo tem um preço a ser pago. Aleluia. Aleluia. Eu não quero exaltar, mas eu pego como figura de referência os cantores seculares. Eles passam horas afinando a sua guitarra, afinando o seu instrumento e preparando a sua voz para fazer uma gravação. Horas. Horas. E nós não temos esta graça. Nós queremos, o que nós estamos preparando são mensagens feitas no micro-ondas, mensagens rápidas, mensagens relâmpagas, mensagem que fala muito e se pouco se entende do que se fala, sem conteúdo, sem trazer um despertamento à igreja. Amado irmão, a igreja da Rota Meade são membros selecionados. Nós não recebemos mais qualquer coisa, nós não queremos mais qualquer mensagem, nós queremos coisas bíblicas. Aleluia. Nós queremos que a palavra de Deus venha confrontar as nossas vidas. Aleluia. Nós queremos ouvir palavra de Deus baseado na Bíblia Sagrada, e não somente de oba-oba. Não, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isaac, ele tinha que pagar esse preço. O fardo era pesado. Abraão, ele tinha opção. Abraão, ele podia pedir para os teus 2 servos levar. Mas Abraão não fez isso, sabe por quê? Porque quem carrega a lenha hoje são os futuros carregadores de fogo. É Deus. E essa chamada não estava na jumenta, essa chamada não estava nos 2 servos de Abraão, essa chamada estava com Isaac. Então nesse momento competia Isaac a carregar a lenha. Aleluia. E não era para os seus servos, e não era para a jumenta, porque a chamada de Deus era com Isaac. Oh, glória a Deus. Com Isaac. Querido irmão, você está carregando lenha? Quantas vezes você não quis dizer: poxa vida, está pesado demais essa lenha? Por que é que nós temos que ir para o CFO? Por que é que nós temos que fazer esse trabalho, acordar mais cedo, ir para a igreja? Por que é que eu tenho que arrumar a igreja? Às vezes o fardo pesa, mas se pesa é porque Deus quer lhe trazer experiências. Porque com certeza, se você carrega a lenha hoje, com certeza o amanhã tu carregará fogo. Mas hoje, lenha. Hoje precisa perseverar, entender que para tudo há um preço. Pergunta para os pastores, seja qualquer um deles que você possa: pastor, como é que faz para pregar assim? Vai ler Bíblia, irmãos. A resposta é simples e clara: vai ler Bíblia. A Bíblia diz assim para nós: medita na minha palavra de dia e de noite. Ok? O que é ler? Ler, irmãos, é você fazer uma leitura. Meditar é permitir que o texto fale primeiro contigo. É permitir, é você demorar no texto, é você ficar analisando, você fazer uma leitura crítica. Por que Abraão fez isso? Por que Abraão pediu para o menino carregar a lenha?
Por que a jumenta não fez o trabalho? É você criticar o texto. Aí você vai enriquecendo, irmãos. É permitido. Irmão, não fale com a igreja de Deus sem primeiro você não falar com o Deus da igreja. Permita que o Deus da igreja fale contigo, para que depois você fale com Deus, com a igreja de Deus. Aleluia! Em nome de Jesus de Nazaré. Não é fácil? Não, não é fácil. Mas Isaac tinha que pagar esse preço no nome de Jesus. E a terceira lição que eu aprendo no carregar a fogo está aqui no verso número 6. Vamos ler aqui na parte final, mas vamos ler todo. Tomou Abraão a lenha do holocausto, pôs sobre Isaque, o seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Ambos juntos. Aqui é a terceira lição que eu aprendo. O carregador de fogo, ele só anda do lado. Aliás, o carregador de lenha, ele só anda do lado do carregador de fogo. A Bíblia diz assim para nós, que Abraão colocou o lenho sobre o teu filho Isaque, e ele pegou o cutelo e o fogo, e ambos foram juntos. O carregador de fogo, o carregador de lenha, ele tem que andar junto com o carregador de fogo, que é a figura da referência, que é a figura em que ele está medindo o seu ministério. É aquela pessoa em que ele adota como um espelho para a tua chamada, para o teu ministério. No Brasil, eu tenho poucos pastores que é um espelho para a minha vida. Poucos, não são todos, é poucos pastores em cuja eu posso dizer: pastor, tu és um espelho para a minha vida, tu és uma referência para o meu ministério. Não são muito, são pouco, mas é importante nós termos a figura da referência. É importante. A Bíblia diz para nós que o carregador de lenha, ele andou junto com o carregador de fogo. Livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meu Deus do céu, irmão. Meu Deus do céu. Provérbios capítulo 6, versículo 14: há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina o mal e anda semeando contenda. Provérbios capítulo 20, versículo 19: o que anda tagarelando revela o segredo, mas quem tem não te intromete com os lisonjeios com os teus lábios. Provérbios 21, 16: o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação na morte repousará. Qual é o seu caminho, querido? Com quem você está andando? Com quem você está caminhando? Amado, quando algum pastor, ou seja, algum obreiro qualificado, pedir para você: não, vou comigo até lá. Amado, vá com alegria, irmão. Assim, por que não? Vamos. Por quê? Porque toda vez que você anda com um homem que carrega fogo, você adquire experiências espetaculares. Você vai ouvir experiências maravilhosas. Eu, quando estou andando com alguém do meu lado, eu vou conversando com ele, irmãos, e dentro desse assunto, irmão, meu Deus do céu, eu vejo que Deus está naquele carro ali, irmãos. Deus está naquele carro ali. Nunca ande com uma pessoa que possa trazer para você dores, maus testemunhos. Aliás, ali no Brasil, quando eu aceitei Jesus, eu não andava com a mocidade não, porque a mocidade não ensinava nada para mim não. Eu andava com os presbíteros da igreja,
andava com os obreiros da igreja e com as irmãs do ciclo de oração, sempre com uma figura que poderia trazer para mim um ensinamento. E esses ensinamentos é para conflitar com a minha vida, irmãos. Conflitar com a minha vida. Provérbios capítulo 13, versículo 20: o que anda com o sábio ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Tu vai andar com uma pessoa que tem menos que você? Tu vai andar com uma pessoa mais carnal que você? Tu vai andar com uma pessoa mais murmurador do que você? Tu vai andar com uma pessoa mais negativa que você? Uma treva ou um buraco chama o outro, irmãos. As más conversações corrompem os bons costumes. Com quem você está andando? Quem é o seu companheiro de caminhada? Você já perdeu a figura da referência? Você já não quer andar mais com um homem que carrega fogo? Você não quer andar mais com homens experientes? E quer ser obreiro a homem, irmãos. Quem é sua referência? São os pregadores da mídia, são os cantores da mídia, mas você não conhece a sua vida particular. YouTube, irmãos, YouTube, a pessoa só posta ali, irmãos, só pequenas partes de uma mensagem, mas você não conhece o pregador. YouTube, irmãos, ela não é fonte para ser, não é fonte de análise de condutas e de pessoas de Deus. Não é. Nada contra o YouTube. Eu gosto de ouvir uma boa mensagem, um bom estudo. Nada contra eles. Aliás, eu ouço da Assembleia de Deus pregadores da Assembleia. Eu escuto pelo YouTube. Mas não é um canal que possa trazer para nós uma referência de quem é aquele pregador, de quem é aquele pastor. Porque não tem como. Mas eu quero dizer para você, queridos irmãos, da importância do carregador de lenha andar com o carregador de fogo. E o andar que eu estou dizendo para você, ela não se refere somente a estar junto. O andar que eu quero me referir também é andar na mesma visão do que daquele carregador de fogo. Andar na mesma visão, irmãos. Andar na mesma visão. Quem disse para você? Olha, irmão, uma pessoa, eu fiquei sabendo que nós não temos a aprovação de 100% do ministério em relação ao CFO. Não temos. Há um e o outro que fala mal do CFO. Agora, você acha que eu vou andar na visão dele? De forma nenhuma. E o fato de ele não gostar do CFO, você acha que eu vou parar de fazer o trabalho? O que é um diante de muitos que estão aqui? Quem é? Aleluia. Amado, com certeza, esses tipos de pessoas, eles não estão dispostos a carregar a lenha, não têm experiências com Deus, e perdeu há muito tempo a referência do seu ministério. Perdeu muito tempo. Ambos andaram juntos. A quinta lição que eu aprendo é que quando os dois estavam andando junto, no capítulo 6, no verso 7, então falou Isaque a Abraão, o seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Uma quinta lição que eu aprendo, irmãos,
é que o carregador de lenha, as suas dúvidas, elas são eliminadas só com o carregador de fogo. Isaac, que é o portador da lenha, chegou um momento da sua vida em que surgiu uma interrogação no teu coração, e essa pergunta ele não faz para Deus, essa pergunta ele não guarda para si, ele botou para fora essa pergunta, e a pergunta foi para Abraão, o portador de fogo. Meu pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas aonde está o animal para o sacrifício, pai? Isso aqui é sério, irmãos. As dúvidas do carregador de fogo, do carregador de lenha, só se tira com o carregador de fogo. Nós não podemos tirar as nossas dúvidas com qualquer pessoa. Isto é, carregador de lenha não consulta carregador de lenha. O carregador de lenha, o seu direito é consultar o carregador de fogo. As suas dúvidas, as suas interrogações, ela se tira com o portador de fogo. É isso, irmão. Aleluia. Quem tem sido a pessoa que está, em cuja você está abrindo o teu coração? Quem é essa pessoa? Com quem você está se abrindo? Com quem você está se expondo o teu coração? Com quem? Quem é essa pessoa? Ele tem fogo? Ele tem compromisso com Deus? Ele trabalha na obra? Ele tem experiência com o Senhor? É sério, irmãos. Tem pessoas que vai contar os seus problemas na fábrica e sabe que ele não está muito bem com a esposa, não estou muito legal com a esposa, ao camarada, ele vai tentar, de alguma forma, tirar lucro desse problema. Pessoas mal intencionadas, pessoa que chega, quando você chega, meu irmão, é o seguinte, eu estou numa dívida terrível, irmão, e tenho esse carro zero, e esse carro bonito, aí o camarada fala, esse carro já vai passar para mim. Eu vou aproveitar esse ensejo, esse camarada que vai perder esse carro, que eu vou assumir esse carro aqui. Mal intencionados. Com quem você está se abrindo? Com quem você tem conversado? O carregador de lenha só consulta carregador de fogo. Abraão, Isaac, as suas dúvidas ele tirou com seu pai, não tirou com mais ninguém, só com teu pai. Eu acho importante isso, queridos irmãos, porque muitas pessoas às vezes não procuram o pastor da igreja, o carregador de fogo, porque já sabe a resposta que ele vai dar. Mas ele quer ver uma resposta que venha simplesmente motivar ele a continuar a lutar ou a fazer o que ele quer fazer. Simplesmente isso. Então ele não vai buscar o portador de fogo, ele vai buscar uma pessoa que simplesmente lhe apoie no erro que está cometendo, na loucura que quer fazer. Simplesmente isso. Isso é lamentável para nós, irmãos. Lamentável. Nós temos que tomar cuidado com quem nós estamos nos abrindo, com quem nós estamos nos confessando. Quem é a nossa referência? As nossas dúvidas, as nossas interrogações, ela se tira com o portador de fogo. Quando Isaac ele fez a pergunta para Abraão, qual foi a resposta que Abraão deu para Isaac, mediante a interrogação do portador de lenha? Verso 8:
E disse a Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos irmãos? Quando Isaac fez essa pergunta, ele estava preocupado com alguma coisa. Papai, o senhor deixou todo o jumento lá embaixo? Pai, o senhor deixou os moços lá embaixo? E eu estou carregando a lenha. Eu estou vendo que o senhor está carregando o fogo e o cutelo. Pai, não está faltando nada não, pai? Pai, não está faltando nada aqui não? Ele tinha uma dúvida. É uma dúvida crucial, irmãos. Até porque não existe um altar sem sacrifício. Pai, o medo desse menino de ter que voltar tudo que ele já andou. Um medo. E ele fez a pergunta para o seu pai. E a resposta que o seu pai dá no versículo 8 foi uma resposta insatisfatória. Para falar a verdade, irmãos, essa resposta que Abraão deu não respondeu totalmente a pergunta que ele fez. Deus proverá para si o local do meu filho. Isso dá nos entender uma coisa importante, irmãos. Quando você interroga o homem de Deus, um portador de fogo, quando você traz as suas dúvidas para o carregador de fogo, ele vai dizer para você: meu irmão, vamos estar orando. Não, essa resposta não é suficiente, pastor. Eu quero saber mais coisa. Eu quero saber como que eu vou agir, o que eu vou fazer. Mas nem sempre o portador de fogo tem todas as cartas na sua mão. O que competia aqui? O que competia era o portador de fogo trazer orientação para o portador de lenha, e diante da palavra do portador de fogo, o carregador de lenha descansar. Quem falou? O portador de fogo. Então descansa, irmãos. Descansa. Descansa. A resposta foi clara? Não, não foi clara. Quantas vezes você não vem, não fala para o pastor, estou com um problema. E qual é o problema, irmãos? É isso aqui o meu problema. E o pastor diz: vamos orar. Vou deixar na mão de Deus. Se é um homem que porta fogo, eu digo para você: descansa, irmãos. Aleluia. Descansa, porque o que está falando é um portador de fogo, é um homem experiente, é um homem que tem contato com Deus. E se ele falou, Deus vai honrar essa palavra. Aleluia. Aliás, essa resposta de Abraão, irmão, foi uma resposta com sabor de ordem. Deus proverá para você. Isaac, não compete você saber o que Deus vai fazer. Fica tranquilo, Isaac. Fica tranquilo. Era uma resposta com sabor de uma dosagem bem grande de ordem. Deus proverá. Não é você, Isaac. É Deus. Não sou eu, Isaac. É Deus, Isaac. Deus é quem vai prover. Não é o obreiro. É Deus que vai prover. Aleluia. Amados, isso é importante para nosso aprendizado, porque no decorrer da caminhada espiritual ou da jornada ministerial, dúvidas irão surgir. Às vezes, o fardo que é posto sobre os teus ombros está pesado. Você já, amado, carregou um peso ladeira abaixo? É uma coisa. Carregar um peso numa horizontal é uma coisa, mas carregar um peso na subida é outra coisa. Deus nem sempre te leva para o caminho mais fácil, porque antes de Deus tirar o fardo da tua costa, primeiro Deus quer dar experiência com o fardo na tua costa. Deus não tem interesse de resolver os teus problemas. Deus tem interesse que você aprenda com os teus problemas, você cresça com os teus problemas. Porque se simplesmente Deus estivesse aqui para resolver os teus problemas,
amados irmãos, então você seria uma pessoa mais inexperiente nessa vida. Você seria uma pessoa que seria uma experiência com Deus. Eu fui no Brasil e fui fazer uma visita na casa de um obreiro, e o teu filho estava desviado da igreja. Aí na saída, a irmã falou: então pastor, meu filho está com problema, dificuldade, muito transtorno, e foi aí falando, eu queria que o senhor orasse por ele, pastor, não sei o quê. Amém, irmão. Só que eu não vou pôr na mão precipitadamente na cabeça de ninguém não, irmãos. Eu falei: irmão, primeiro eu quero dar uma palavra para você, irmão. Jesus, não está Jesus, irmão. Estou afastado do evangelho. Então, amado, a Bíblia diz assim para nós que sem Jesus nós não podemos fazer. Pastor, mas eu estou com muito problema, eu estou com muita dificuldade, eu estou com 5 problemas com fulano, eu estou com dificuldade aqui financeira, eu estou assim com problema. Falei: irmão, eu estou pedindo para você vir para Jesus, não para Jesus resolver o seu problema. Eu estou pedindo para você vir para Jesus, para você morar no céu. É o primeiro passo. E morar no céu. Agora, os teus problemas, Deus lhe capacita para você resolver. Agora, Deus não vai resolver o teu problema. Deus não vai chegar aqui e varrer a tua vida, no sentido de fazer tudo o que você deve fazer, Ele vai fazer por você. Não, Deus não vai fazer isso não, irmão. O que Deus vai tratar com você primeiro é o céu. Deus quer abrir a porta do céu primeiro para a tua vida. E depois que Deus entrar na tua vida, aí Ele vai capacitá-lo para que você possa resolver os teus próprios problemas. Então, nem sempre aquilo que nós perguntamos para o portador de fogo é claro. Nem sempre aquilo que nós perguntamos para Deus é claro. Nem sempre as ordens de Deus para a nossa vida é clara. Nem sempre, irmãos. Se você disser para ele: pastor Haroldo, olha, a tua chamada ministerial do Brasil foi tremenda. Você pensa que eu sabia que Deus ia me mandar aqui para o Japão? Você pensa que eu sabia que Deus iria dizer: olha, você vai ser pastor, você vai ter tantas igrejas, você vai ser uma pessoa ali que eu vou te usar e vou te abençoar? Não sabia nada não, irmãos. Não sabia nada não. Eu tinha uma chamada de Deus, sim. Deus confirmou ali em Glomogol, sim. Deus falou comigo em norte de Minas de uma forma espetacular. Mas pensei que isso iria acontecer daqui 10 ou 15 anos, porque até então eu era membro da igreja. Eu não era preso da igreja, eu era membro. Mas Deus, Ele trabalha às vezes na contramão do relógio humano. Na contramão. É compreensível? Não é. Não é compreensível. Hoje eu posso dizer que tudo que eu tinha na minha vida foi necessário, porque eu estou aqui hoje. Mas ali no ano 91 eu não sabia disso. Era incompreensível. A ordem de Deus não é clara, mas simplesmente eu me submeti à vontade de Deus no seu dia após dia. Por que isso, irmão? Porque quando você vê a história de José, quando você vê a história de Abraão, você vê a história de Isaac, quando as profecias de Deus se cumprem na vida do ser humano, você vai dizer: puxa, Deus é fiel. Sim ou não? Eu estive lá no Brasil e o missionário estava sendo homenageado porque fazia 20 anos que ele estava no campo de missões. 20 anos. E ele estava sendo homenageado pela tua igreja lá. Eu estive lá e parabenizei. E lá no salão do hotel, conversando com o companheiro, ele falando da obra que ele tem realizado durante esses 20 anos, eu falei assim: irmão, pastor, missionário, qual seria a sua frase hoje, depois de 20 anos? Qual seria a sua frase por tudo que Deus fez na tua vida? Ele disse: pastor, eu só posso dizer que Deus é fiel. Posso ouvir um amém? Amém. Eu louvei a Deus por essa palavra. Mas eu disse para ele: irmão, será que só Deus que foi fiel? Quando você lê a história de José, no capítulo 37 de Gênesis, ali o sonho. No capítulo 45, a conclusão do sonho, a realização do sonho de Deus, ele governando o Egito. E lá no 37, o sonho. No 45 de Gênesis, a realização do sonho, José governando
José sendo um homem importante, vendo seus irmãos se curvar diante a ele, e a conclusão do sonho, e aquela parte que Deus, José chega e fala: não fosse vocês que me enviassem para cá, senão Deus, para a preservação da raça humana. Mas veja bem, será que José, olhar esse texto 45, 37 a 45, nós vemos como Deus foi fiel na conclusão da realização do sonho que ele havia dado para o teu filho José. Mas nós temos que entender que não foi só Deus que foi fiel. Aliás, amados, Deus, ele sempre é fiel. Ainda que você e eu venhamos ser infiel, Deus continua sendo fiel. Aleluia. Então a fidelidade de Deus não é para ser questionado. Que na realidade, eu vejo nesse texto que José também foi fiel a Deus. Por que foi fiel a Deus? Porque teve opções. Que quando aquela mulher se lançou na vida de José, ele teve opção. José teve opção. Quando José foi jogado no calabouço, ele teve opção de murmurar contra Deus, tinha opção de deixar de servir a Deus, ele tinha opção de não sonhar mais o sonho de Deus, ele tinha opção. Mas José sempre opinou estar do lado de Deus. Sempre opinou estar do lado do Senhor. Então Deus foi fiel, mas José também foi fiel. Esse missionário de 20 anos, Deus foi fiel, pastor, mas você também foi fiel. Eu pergunto para você, irmão, Deus tem sido fiel com você? Sim ou não? Amém. E você? Tem sido fiel ao teu ministério? Tem sido fiel a Deus? E você? Tem sido fiel com a chamada que Deus lhe entregou para você? O ministério, irmãos, Deus entregou para a nossa vida. O meu coração é missionário, irmãos. Eu não me apego à igreja. Se um dia Deus pedir para mim voltar, eu voltarei para o Brasil. Se um dia Deus me levar para fazer uma obra missionária em outro lugar, como eu já tive vontade, eu irei, irmãos. Eu irei. Por quê? Porque eu não me apoio na igreja. Eu apoio no ministério que Deus deu para mim. Eu apoio no ministério. Se Deus fez um tanto comigo aqui, aonde Deus me conduzir, eu também quero fazer outro tanto como fiz aqui. É ser fiel àquilo que Deus entregou para nós. E toda vez que você ler a Bíblia, toda vez que você orar no Senhor, toda vez que você ler um livro, você está investindo no ministério que Deus lhe deu. Ministério que Deus lhe deu. Mas vale leitura, pelo amor de Deus, irmão. Nós paramos na quinta lição e nós vamos para a sexta e última lição. O carregar aquele fardo para Isaac, o trabalho foi um peso, foi desgastante. Isaac, ele entendeu que ele não poderia desistir dessa caminhada. Ele teve obstáculos, subidas e descidas, e barrancos e ladeiras, mas ele não deixou de carregar a linha. Ele cumpriu com êxito o trabalho que foi lhe delegado, ele cumpriu com êxito, e as suas perguntas no decorrer dessa caminhada, ele tirou o carregador de fogo, o seu pai Abraão. E mais uma vez o texto diz que ambos caminharam juntos. Embora as respostas não sejam tão claras para você, eu não vou mais andar com ele. Eu pergunto e ele só responde se Deus proverá, que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer, que Deus vai realizar. Eu não vou andar mais com esse homem de Deus. A Bíblia diz para nós que o portador de lenha anda junto com o portador de fogo, e por segunda vez aqui diz o texto, ambos andaram juntos. Aleluia. Agora, Abraão e Isaac chegam na região onde Deus havia mostrado para Abraão, onde seria
feito o altar. A Bíblia diz para nós que quem arrumou o altar não foi Isaac, agora é Abraão. Abraão. E quando ele tirou o fardo que estava sobre os ombros do seu filho, ele foi e colocou sobre o altar que Abraão havia erigido para Deus. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a lenha, ela é um elemento indispensável para o altar. É um elemento indispensável. Isto é, o fardo que você carrega ontem, a lenha que tu carrega hoje, é um elemento necessário para o altar em cuja Deus vai dar vida para você. Porque Deus deu vida para Isaac ali no altar. Isaac ia morrer, irmãos. Mas aquele fardo que ele estava carregando nos ombros serviu do elemento necessário para o altar, onde ele foi. Agora a lenha não estava mais pesando, agora ele estava deitado sobre a lenha, e aquela lenha era o elemento necessário para o altar em que ele iria ter vida. Glória a Deus. Deus é vida para Isaac, onde Deus exaltou Isaac. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. O peso que tu carrega hoje é o elemento necessário para o altar em cuja Deus está lhe conduzindo. E nesse altar você vai ter vida com Deus. Aleluia. Deus irá lhe elevar. Deus irá fazer coisas grandes. Porque até então, irmãos, se você continuar lendo o texto, no capítulo de número 27 de Gênesis, Isaac agora começou a levantar altar. Meu Deus. Isaac agora era o portador de fogo. Isaac agora, ele tinha toda a autoridade de levantar um altar e botar fogo sobre esse altar. Aleluia. Amados irmãos, eu quero findar aqui, irmãos. Não desista naquilo que Deus entregou para você. Não desista, irmãos. Se Deus prometeu, é que Deus vai cumprir. Mas pastor, eu pensei que você ia ser diácono, e não sou. Cada um merece o espaço que tem. Espaço não se exige. E se você está insatisfeito porque você não é presbítero, ou que você não é diácono, ou que você não está pregando, reclame para Deus, irmãos. Porque foi que não fui eu que chamei você, foi Deus que te chamou você. Então reclama com Deus. Não reclama para mim, irmãos. Porque quando Deus falar conosco, é porque você foi aprovado no céu. Se você não foi aprovado ali no céu, tampouco Deus há de falar conosco. Porque Deus, ele vai usar os elementos humanos para classificar os obreiros, as pessoas que são aprovadas por Ele. E não há aprovação sem trabalho. E não há aprovação sem experiência. E não há aprovação se você não andar com um homem que porta fogo. Não andar, não é só caminhar junto, é acompanhar os teus passos, é fazer o que ele está fazendo, é obedecer às suas ordens, à sua visão. Isso também é caminhar junto, irmãos. Aleluia. Vamos estar de pé? Aleluia. Meus amados irmãos, a igreja sofre hoje por falta de obreiros experientes. Os obreiros já não querem andar mais com carregador de fogo, do homem que ora. Hoje, se nós convidarmos uma pessoa, irmão, vamos ficar 2 horas comigo de joelho, bem pouquinho, pessoa, bem. Hoje as pessoas perderam a figura da referência. Você está vivendo uma vida totalmente indisciplinada. Você está simplesmente no sistema do mundo pós-moderno.
E Deus quer lhe chamar você para a história de Abraão. Se você não está gostando do fardo que você está carregando, é porque você nunca vai cortar fogo, irmãos. Fala para o teu pastor, fala, pastor, o fardo está pesado demais, não quero mais carregar esse fardo não. Devolve a sua lenha. Mas se você compreende e entende que tu és um carregador de lenha legítimo, então com certeza você vai ser um futuro portador de fogo. Glória a Deus. O portador de fogo, irmão, porque às vezes o pentecostal ele simplifica que o fogo é o Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo. Não, o fogo, irmão, é a experiência que queima a superficialidade da vida ministerial da pessoa, irmãos. O fogo, irmãos, é um homem com vida íntegra diante de Deus. É uma pessoa que você pode ouvir a tua mensagem e ver que a vida dele condiz com o que ele está pregando. Aleluia. Esse homem não é questão de bater, não é o homem portador de fogo, irmão, é um homem que tem experiências com Deus. E você precisa dessa referência. Você precisa continuar carregando. Pensa um pouco nisso, irmão. É fácil? Não é fácil, não. Mas não é impossível. Não é impossível. Eu quero orar por você. Se você porventura largou a sua lenha, você porventura disse assim, não vou mais trabalhar, não quero mais fazer nada nesse ministério, eu vou largar tudo. Não quero que você saia do teu lugar, não. Mas eu quero que você seja sincero com Deus. Dizer, Deus, eu quero voltar a carregar a lenha. Aleluia. Glória a Deus. Porque o peso que hoje eu carrego vai ser um elemento indispensável para o altar, em cuja Deus irá me elevar, em cuja Deus irá me exaltar. Se você largar a tua lenha aqui, quando chegar o momento do altar, Deus vai dizer, e a lenha, meu filho? Deus, eu deixei ele atrás. Sabe por que eu deixei? Porque havia muita murmuração, o pastor exigiu muito de mim. Deus, sabe por que eu deixei a minha lenha? Deus, porque estava muito pesado. E a estrada era muito acidentado, e eu não consegui. Deus, eu deixei a minha lenha. Só que não tem altar sem lenha. Aquilo que está com o peso do teu ombro hoje, servirá no altar da tua vida. É um elemento indispensável no altar da tua vida, para que você tenha experiências devidas, compromissos devidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Longe está de mim de exortar a igreja, longe de mim de estar exortando a tua vida, mas carregar a linha é necessário. Eu digo para você, irmãos, eu carreguei muita lenha, irmãos. Eu carreguei muita lenha. E por que não digo, até hoje eu carrego lenha, irmãos. Quando me apresenta, aqui está o pastor presidente. Eu falo, não, não sou diabo. Pronto, como eu ia ser. Até hoje eu carrego lenha, irmãos. Porque eu carregar a lenha, irmãos, é a faculdade de Deus. Por 3 anos, os discípulos carregaram lenha. Nós estamos na faculdade de Deus. Eu sei que pode ter repetentes nessa faculdade. Pessoas que estão na repetência. Mas se você for ver o histórico de certos homens de Deus, como Jacó, quem era Jacó? Jacó era um mentiroso. Jacó, ele mentiu do teu irmão. E lá vai Jacó estar mentindo do teu pai. O histórico de Jacó era terrível. O Jacó não tinha qualidades nenhuma para ser obreiro de Deus.
Mas sabe o que Deus está fazendo, irmãos? Pegando as coisas insignificantes deste mundo e levantando eles. Deus está levantando os reprovados da sociedade para fazer a tua obra. Glória a Deus. Deus faz coisas espetaculares a partir do momento que a pessoa queira pagar o preço. Fez um pouco disso, irmãos. Vamos orar. Bondoso Deus, ore, igreja. Pergunto para mim mesmo, Senhor, será que eu sou um portador de lenha? Pergunto para mim, Senhor, será que eu estou trabalhando na tua obra? Pergunto, oh Deus, para mim, será que eu estou andando com um homem de fogo? Pergunto para mim, Senhor meu Deus, será que eu estou me consultando com um homem portador de fogo? Ó Deus eterno, tem misericórdia de nós, Senhor. Se a tua presença não for conosco, Pai, não nos faça sair daqui, Senhor. Se tu, Senhor meu Deus, não aprovar, não permita que haja aprovação, Senhor. Meu Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, para carregar o lenho, Senhor, o fardo sobre a nossa costa, Pai, o trabalho, Senhor. Apesar daqueles, ó Pai, que deixaram de trabalhar, deixaram de te servir, Senhor, por causa do falatório. Deus tem misericórdia, Pai. Meu Deus querido, perdoa aqueles que desistiram, deixaram o teu lenho do lado e optaram viver uma vida mais tranquila, optaram viver uma vida mais sossegada. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor meu Deus. Tem compaixão, meu Deus, aos remanescentes, Pai querido, que porta ainda o lenho sobre as tuas costas. Meu Deus e meu Pai, com certeza, somente eles, Senhor, serão um portador de fogo no dia de amanhã. Meu Senhor, que essa palavra, Deus, que possa repousar em cada coração. Ora, agradecido no nome de Jesus, Senhor. Amém. Antes de você sentar, diga para o seu vizinho: carrega.